Então, assim, basicamente, o que eu quero repartir com vocês hoje é aquela frasezinha que iniciou, né, de uma forma muito boba. Não sei se vocês aqui em Foz estão vendo que está sendo gravado, né, nas segundas-feiras lá, mas há um mês atrás eu soltei uma frase lá, né, que há diferença entre realidade e verdade. Aí soltei a frase, não foi uma frase aleatória, foi uma frase dentro daquilo que a gente estava estudando no livro O Temor do Senhor. Porque ali, eu não sei alguns capítulos atrás, né? Mas tem um momento ali, não vou dar spoiler de capítulo nenhum, que ele cita, o John Bevere cita aquele momento em que a arca cai, né? A arca estava com os filisteus devolveram para Israel, e aí Davi quis fazer o máximo para o Senhor ali e tal. Aí na hora que ele arrumou tudo, se o carro lá era de boi, ele fez um carro melhor e ele escolheu, né, usar, e o outro lá, tal, tudo bonitinho. Só que teve um determinado momento que a arca escorrega lá e cai. Aí o Uzá vai e tenta segurar a arca e morre. E interessante que essa passagem eu já tinha lido várias e várias vezes, né? E ouvi várias pessoas pregarem tal, mas nunca deu essa pulga atrás da orelha. Por que o Uzá morreu, né? O que aconteceu ali mesmo? Eu vi várias observações sobre isso, enfim. Mas ali nesse momento o John Bevere coloca uma coisa interessante, que nas escrituras quem tinha que carregar o peso da arca sobre os ombros eram os levitas. Deus tinha determinado isso, ou seja, não estava sendo levado da forma que Deus mandou. Mas Davi, com muito boa vontade, quis fazer o melhor para Deus, né? Só fechando aí, porque senão eu vou contar o que está escrito lá no livro. Mas daí eu puxei essa frase que há muito tempo atrás ele começou a falar comigo com ele, que existe diferença entre realidade e verdade. Mas para entrar nisso daí, eu queria afirmar dois pontos aqui com vocês. Então, primeiro, o ponto de partida aqui. Porta do reino, início da nossa caminhada. Nós precisamos entender, primeiro, assim, duas coisas. E saber se nós passamos por isso. Daí eu vou precisar de Bíblias. Senão eu vou ficar abrindo aqui direto. Mateus 19, 29, alguém abre. Mateus 16, 25. Marcos 8, 34. Já tem muito problema, tá? Você pode repetir de novo os textos? Vamos. Mateus 19, 29. Mateus 16, 25. Marcos 8, 34. Vou dar esses três, depois a gente... no outro tem mais versículo para abrir. Não vai dar conta todo mundo. Quem abriu Mateus 19, 29, pode ler. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes, mas herdará a vida eterna. Tem traduções que falam que receberá 100 vezes mais, né? De casas, de irmãos, de irmãs. Aqui a palavra fala sobre deixar tudo.
eu quero colocar um ponto de partida para poder vocês entenderem depois quando a gente for chegar no ponto que eu quero. O início da nossa caminhada, a partir da porta do reino de Deus, o Senhor nos chama para uma das coisas, a gente deixar tudo. Principalmente lá na porta a gente já deixou tudo, né? Pai, mãe, a nossa própria vida ficou lá na porta. E há uma promessa que nós vamos receber 100 vezes mais. De casa, de irmãos, de irmãs, né? De tudo. Mas eu preciso deixar tudo. Abrir mão de tudo, entregar tudo na mão do Senhor. Essa é uma das coisas que entra nesse ponto de partida da nossa vida com Deus. Mateus 16, 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Inclui então aqui o que eu falei, em perder a nossa própria vida. A entrega é total, né? E o Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Daí fechou, né? Então, o nosso ponto de partida lá na porta do reino de Deus zerou ali, acabou, as coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. Há um rompimento ali. Por que eu estou falando sobre esse rompimento? Porque para nós entendermos a diferença entre realidade e verdade, nós precisamos ter passado por esse ponto de partida aí. Então, se alguém aqui não experimentou isso, não vai ter como entender ou viver a diferença entre realidade e verdade. Certo? Então, uma das coisas que eu quis pontuar é isso. Se eu tenho dúvida, se eu estou nessa caminhada aqui, de deixar tudo, eu ainda não deixei a minha mãe, eu ainda não deixei meu pai, né? Eu ainda tenho receio de abrir mão da minha própria vida. Não é que você não vai conseguir entender o resto, mas viver o que eu vou falar depois é impossível. Nenhuma pessoa consegue entender ou viver da realidade para a verdade sem ter passado pela porta e sem ter dado esse início da caminhada do Senhor, que é onde eu deixo tudo, perco tudo, né? E nego a mim mesmo. Agora nós vamos no segundo ponto que faz parte dessa partida aí, o início da caminhada, que é a minha vida com Cristo. Gálatas 5,16, abre um. Quem vai ler 5,16 pode ler o 18 também. Romanos 8, versículo 1, 5, 13 e 14. Depois eu vou lembrar. Romanos 8, 1, 5, 13 e 14 e 2 Coríntios 10, 3. Quem abriu Gálatas pode ler 5,16, depois o 18. 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, versículo 3. Eu pedi Bíblia e papelzinho porque nós vamos passear na Bíblia, viu? Eu gosto demais. A gente vai passear na Bíblia. Gálatas 5, Gálatas 5, 16 e 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Mas Andai no Espírito e jamais satisfarei a vontade da carne. 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se estás guiado pelo Espírito, não está mais sobre a lei. E essa lei
só para esclarecer, né, para quem está novinho aí, é a lei da carne. Então você não está mais, se você está sendo guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei do pecado, certo? Foi liberto da lei do pecado e está sendo guiado pelo Espírito. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Romanos 8:5. Sim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, quem está no Espírito inclina para as coisas do Espírito. 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Pode repetir? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Repete novamente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São guiados pelo Espírito, são guiados pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito? Essa é a nossa vida em Cristo e com Cristo. Você pede algo que não tem como dar. Então, por isso que eu falei para vocês que quem não teve essa experiência de partida com o Senhor, não tem como entender o que a gente vai conversar depois. Porque só quem é guiado pelo Espírito se inclina às coisas do Espírito e não da carne. Quem anda no Espírito é que pode discernir, entender e viver a verdade. Fora isso, não tem como. Se eu pego uma pessoa e imponho a ela, de certa forma, que ela precisa, eu conheci a Adri agora, e ela falou, eu já andei com o Senhor, é uma bênção, é isso, é aquilo. Eu preciso orar, eu preciso discernir. Eu quero que você me acompanhe, eu quero que você fale do Senhor para mim, eu quero que você me ajude, né? Como mãe, como esposa, como isso, como aquilo. Nossa, que bênção, e ela está sedenta, e ela quer e tal. Eu preciso orar, eu preciso discernir em Deus, caminhar com a Adri e ver pelos frutos da vida dela, se ela de fato teve essa partida com Deus, se ela de fato entendeu deixar tudo, passar pela porta, negar a si mesma, abrir mão da vida dela, para obedecer ao Senhor, para estar com o Senhor dia a dia, ter a inclinação do Espírito, ser filha de Deus, guiada pelo Espírito de Deus. Então ela vai poder compreender muitas coisas que eu não abro. Então, a palavra diz isso acerca de ser esposa, acerca de ser mãe. E ela, guiada pelo Espírito, ela vai viver. Mas e se ela não teve essa experiência de partida, ela vai conseguir isso? Por um tempo ela vai se esforçar, vai ser disciplinada e tal. Mas ela vai esmorecer, a fé dela vai fraquejar, ela não vai aguentar. Porque a gente não consegue cumprir os mandamentos de Deus. Não tem como viver a palavra de Deus na carne, só no Espírito. Percebem isso? 2 Coríntios 10:3. Só para fechar isso. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Estamos na carne, mas a nossa luta, a nossa vida não é carnal.
nós só habitamos. Ó, aqui começa então o processo, né? O processo do quebrantamento. Por quê? Porque pense bem comigo. Quando a gente está na carne, vivendo as coisas naturais da nossa carne, de repente a gente bate de frente com a palavra, com o reino de Deus. Jesus vira e fala assim: cheguei e quero governar a sua vida. Me entrega tudo, tudo. Sai do trono para eu entrar. Isso é um choque muito grande, né? E eu creio que todos passaram por isso. E volto a falar, se alguém não experimentou isso, precisa experimentar. Por quê? Porque a nossa vida no Senhor, ela consiste em uma vida de arrependimento e quebrantamento. Não tem como. Então, uma pessoa que está no oba-oba geral, reinando, governando a vida, fazendo o que quer, e de repente ela recebe um convite super lindinho para fazer parte de um contexto super legal, que todo mundo fala super bem uns dos outros, serve, toma café pra caramba, e é tão jóia, todo mundo é tão legal, não experimentou o quebrantamento. Para exemplificar, hoje você é bastante sensorial, né? Didática. Quebrantamento é assim, ó. É literalmente eu ser quebrado. Eu passei por um momento da minha vida que eu encontrei o Senhor e Ele me confrontou de tal forma que Ele quebrou comigo. Literalmente quebrou comigo. E eu não consegui ser o mesmo, né? Eu posso aqui enrolar, tentar fazer alguma coisa aqui, fazer enfim, mas vocês vão ver que não tá a mesma coisa. Nunca mais eu consigo ser a mesma pessoa. Então, o primeiro impacto do Senhor na nossa vida, né, o nosso ponto de partida, é um quebrantamento. Tem um livretinho antigo chamado A Patrola de Deus. Não sei se alguém já viu, eu tenho ele lá em casa. Datilografado ainda, né? Eu tenho. E aí, basicamente, ele fala exatamente isso, né? Que é um trator, que é um caminhão que passa por você e acaba com você. Assim, Jesus acabou comigo. Isso daqui é um momento de início da nossa vida, mas também é um estilo de vida. O arrependimento, onde eu decido não andar naquele caminho mais, mas dar uma volta e falar, vou no sentido contrário. Se eu estava indo para a bebida, estou voltando da bebida. Se eu estava indo para o furto, estou voltando do furto. Se eu estava indo para a prostituição, estou voltando da prostituição. E o quebrantamento de ser quebrado e falar, gente, não tem como eu me remendar. Acabou comigo, destruiu com alguma coisa que era eu e agora não sei mais quem sou eu. Isso daqui precisa ter acontecido com todo mundo. Então, depois segue uma vida de quebrantamento, onde o Senhor aproveita o quê? As angústias e as aflições da vida para poder quebrar a nossa carne. Primeiro é esse aqui. Sem esse daqui eu não consigo começar a caminhar com o Senhor. Ah, Lilian, mas eu já vi algumas pessoas que já começaram a caminhar com o Senhor e não passaram por isso daqui. Então vá até essa pessoa e fala, querida, ajoelha e fala com o Senhor que você precisa ser quebrado. Não sai desse lugar enquanto você não for quebrado pelo Senhor. Depois desse momento aqui, você começa uma caminhada com Deus, onde tudo que acontece na nossa vida, a gente vai ver o quê? Ah, foi o diabo. Ah, foi o mundo. Ah, foi a Adri.
Ah, foi meu marido. O meu marido que está acabando comigo. Não, é a mão do Senhor. Através de todas as situações. Não pense assim, então Deus está pegando e está, né, apertando o coração do meu, sei lá, da pessoa que é meu chefe e agora está vindo para me espizinhar. Não. Tudo que acontece com você coopera, não é isso que a palavra fala? Coopera. Coopera para quê? Se é uma aflição, se é uma angústia. Coopera para que você quebre a sua casquinha. Por que isso? Queridos, nós podemos ser uma casca dura ou uma casca fina. Mas dentro da gente tem uma vida chamada espírito, que ela precisa sair. Para quê? Para ela ser guiada pelo Espírito Santo, para ela ser conduzida pelo Espírito Santo, para que eu seja filha do Senhor nessa terra. Se a minha casca não quebrar, o meu espírito vai ficar preso. Que casca é essa? Vamos pensar comigo. Eu tenho um espírito, tenho uma alma e tenho um corpo. O espírito, ele é revestido ali, vamos colocar assim, da alma. E por cima da alma, o nosso corpo. Quando eu nasço de novo, esse espírito meu, ele nasce em Deus. Só que para ele dominar, para ele guiar a minha alma e subjugar a carne para fazer o que a palavra deseja, o que o Senhor deseja, ele precisa sair. Ele precisa de que a alma seja rachada naquela fortaleza dela, para que ele saia e guie a alma, subjugue a alma. Até então a gente vive o contrário, a nossa alma é que governa. Vocês querem ver um exemplo? Quando vocês param para orar ou para ler a palavra, vocês têm dificuldade de se concentrar naquilo que vocês estão orando, lendo? De repente, sua mente está assim, você começa a querer orar, aí você lembra do gás, aí você escuta a música que está lá fora, daí você, no meio da leitura da oração, lembra de uma outra coisa. Essa mente é a alma, uma das partes, né? Porque a alma é sentimento, é o nosso intelecto, nossa vontade. Então, tudo isso aí te governou até hoje. E ela ainda pretende te governar. E a ideia dela é exatamente bloquear o espírito que quer nascer, quer ser guiado, quer fazer. Então, é uma guerra muito grande. Quando você alimenta a sua alma, você está dando força para ela. O que alimenta a alma? Simples, sensorial. Tudo que entra pelo ouvido, que entra pelo olho, que entra pela boca, que entra pelo nariz, está alimentando a sua alma. Realmente. Eu fecho o olho, tapo o ouvido, eu sinto um cheiro de bolo. Automaticamente você imagina um bolo. Dependendo do cheiro, você até sabe que bolo que é. Mente. Tudo que você vê, isso vai ser registrado. Eu tenho imagens que eu vi com 2 aninhos e eu nunca mais esqueci. Então, tudo que você vê está registrado. Tudo que você ouve, você também registra. E pior, tudo que você registra, você sente. O cheiro, eu estava falando, com a irmãzinha ali, que eu cheguei no avião na hora do almoço,
todo o pessoal da tripulação comendo, o avião ficou com cheiro de comida e eu tremendo com fome. Mas ninguém pode comer no avião, só eles, né? E assim, pelo cheiro você já sabe se é carne, se é um frango, se tem salada, se é um ovo. E aí o que você sente? Fome. Não é assim? Se você vê uma imagem triste e que te toca muito, você sente a tristeza e a lágrima desce. Se você ouvir algo, uma piada muito legal e tal, mesmo que você não tá vendo a pessoa, alguém coloca o áudio, tá ouvindo com outra pessoa, você tá lá no canto, você tá ouvindo, o que te dá vontade? De rir. Porque tudo que entra e vai para sua mente, carrega a mente e desce o sentimento, né? Tem um irmão que fala que a distância do céu e do inferno é um palmo. É o céu e o inferno, né? Porque entrou na mente, carrega a alma. Carregou as emoções, automaticamente você reage de alguma forma. Você vai reagir. Então, pensou, carregou na mente, aí tudo recolhe, né? Todos os seus sentidos. Entrou, caiu na mente, desceu nas suas emoções e você age. Se for sanguíneo, então, nem bem carregou aqui, você já está aplicando alguma coisa. Alguma coisa você está fazendo, né? Então, por que eu estou parando para explicar acerca disso? Porque nós temos uma alma. Após o nosso novo nascimento, nós não somos alma vivente. Tem diferença. Nós éramos alma vivente. Então nós vivíamos segundo tudo isso que a gente conversou aqui. Estímulo. Vocês podem ver que o mundo é assim, né? Tum, 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 tum. Deu um estímulo só de batida, a pessoa já acelera o coração, já pensa alguma coisa, já está meio que se balançando, né? Estímulo. O mundo ele é guiado por estímulo. Alma vivente. Quando o Senhor Jesus nos dá a nossa nova vida no batismo, que é o que? O Espírito dele ativando o meu espírito, nós deixamos de ser alma vivente e começamos a ter uma alma, mas sermos espírito. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Percebe que tem diferença? Então nós somos o quê? Nós somos espírito. Por isso, todos aqueles versículos, somos guiados pelo Espírito, né? Se somos guiados pelo Espírito, somos filhos. Então, como é que ele me fez filha? A partir do Espírito dele. E ele testifica com o meu Espírito que eu sou filha dele. E aí eu tenho uma alma, porque eu não vou virar um robô, então eu vou chorar, eu vou cantar, né? Eu vou me expor, me expressar. O Senhor não vai anular a minha alma. Eu tenho uma alma que vai ser governada pelo meu espírito. E eu habito num corpo, habito nele. Ele está a serviço do meu espírito. Por que é importante entender? Eu habito na carne, eu habito num corpo, porque nesse corpo está o pecado. Então, muitas das vezes, a gente nasce de novo e tem uma expectativa de que nós não vamos praticar aqueles pecados. Mas isso é uma mentira. Tira-as da minha mente, que é mentirosa. Por quê? Porque o pecado está na carne, o pecado habita na carne. E você vai ter todos esses pecados até o dia que essa carne for para a terra e virar pó. Aí acabou o pecado, aí acabou a luta. Mas enquanto isso, carne você tiver,
Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Você tem que andar no Espírito e não satisfazer as vontades fortes da sua carne. Um pouquinho que você para, né, um cochilo que você dá, o que acontece? Vamos tropicar. Vai pecar. Só que aí a palavra diz que nós temos um advogado e nós vamos pedir perdão ao Senhor. O Senhor nos perdoa, nos limpa, nos purifica daquele pecado e nós vamos continuar caminhando. Não é mais um estilo de vida viver pecando. É um momento, é um atrapalho que puxa, cochilei aqui, pronto, pequei. É diferente agora, ok? Então, para que o meu espírito saia, cresça e apareça literalmente, para segurar as rédeas da minha alma, que é exatamente aquela luta que eu falei para vocês. Estou orando, estou lendo e a mente. Essa é a luta. Estou dando um exemplo assim clássico, que vocês devem perceber assim agora. Só você parar que você já percebe que a alma de vocês quer ir para tudo quanto é lugar, menos ficar aqui, menos prestar atenção na palavra. Percebe? Só abrindo parênteses, um segredinho. Madame Guyon escreveu um livro e ela deu uma instrução, uma dica, uma super dica. Antes de orar, antes de ler a palavra, espera um versículo, né? Capítulo 1, um versículo. E vocês fiquem repetindo esse versículo até que a mente de vocês pare de ficar vagueando por aí. É como se vocês pegassem uma âncora, né, e ancorassem ali a mente. Inicialmente demora mais de 20 minutos isso. Já falo, porque a gente fala assim, 5 minutos não deu, dá para mais tempo do que esse. A partir de uns 20, 30 minutos você está cansado de fazer isso. Aí você vai perceber que a sua mente desacelerou. Daí você começa a ler a palavra, orar, que vocês vão ter mais profundidade no momento que vocês com Deus. É um exercício. Depois vai diminuindo o tempo. Vamos voltar então. Algumas pessoas têm uma casca de noz. A alma é tão forte, sabe? Aquela pessoa, personalidade forte. Eu gosto de ser eu, né? Tem uma irmã que de vez em quando fala assim, ela fala umas coisas e tal, super lindinha. Aí eu assim, gosto de ser assim, né? Você chega a saliva quando você fala assim. Aí ela, eu gosto mesmo. Trabalha, Senhor. E eu fico só olhando assim, né? A nós. Por quê, querido? Porque, assim, quem tem, né, essa alma forte, gosta da personalidade que tem, né, tem orgulho de ser daquele jeito e tal, tem mais dificuldade de Deus quebrantar, para que a semente dele, o espírito dele, que está, né, testificando com o espírito da pessoa, saia. Porque, ó, a semente está fora, está aqui dentro. Para ela germinar, ela precisa romper essa casca. Para ela continuar vivendo, se eu comer ela, não vai, acabou. Mas assim, se a semente for assim, eu quero continuar vivendo, eu quero crescer, eu quero produzir fruto, o que ela vai precisar fazer aqui, nessa casca? Ela vai precisar romper. E aí, assim, em nós não tem força suficiente para romper isso daqui. Precisa de uma pressão de dentro para fora, mas precisa da pressão de fora para dentro. Se você enterrar essa semente no chão, vocês vão observar
com o tempo, que a terra, a umidade, as próprias minhoquinhas e tal, todo o processo de degeneração vai fazer uma pressão de fora para dentro, para romper isso aqui, apodrecer de certa forma e conseguir germinar a semente. E a semente de dentro para fora, porque está úmido o lugar, está frio, está escuro, ela vai começar a crescer aqui dentro e ela vai tentar empurrar essa casca de dentro para fora. Ou seja, o meu espírito, ativado pelo Espírito de Deus no novo nascimento, ele está querendo sair. Ele só cresce, ele só se alimenta pela palavra de Deus, tá? Cânticos são tremendos, servem para outras coisas. Oração, meu relacionamento íntimo com o Senhor. Mas o meu espírito, ele come a palavra. E isso é Bíblia, é bíblico. Não peguei texto para isso, mas é bíblico. Ele come, assim como a minha alma se alimenta e fica forte do que entra, né, nos meus sentidos, o meu espírito se alimenta da Bíblia, bem clara, da Bíblia, palavra de Deus. Eu comi a Bíblia, ele está forte. Eu não comi, ele está fraco. Ok? Então, assim, o meu espírito está comendo a Bíblia, a palavra de Deus, ele está querendo sair. Ele está apertadinho aqui dentro. Eu quero sair. Mas precisa haver uma pressão de fora para dentro também. E essa pressão de fora para dentro nada mais é que as minhas aflições, as minhas angústias, tudo que acontece comigo nessa carne e nesse mundo. Por isso que eu preciso ter uma alegria por passar por muitas aflições. É motivo de alegria. Era meio estranho entender isso, mas é motivo de alegria as aflições. Porque as minhas aflições vão romper a minha casa. As aflições que vêm sobre mim vai quebrar a minha casa. E aí vocês veem pontos de aflições. Às vezes, assim, tem um ano que eu tive uma angústia muito grande. Aconteceu uma coisa muito forte comigo. Mas tem aflições que são diárias. Tem aflições que passam anos. Eu tive aflição que me durou 8 anos da minha vida. Todos os dias. Para poder quebrar a minha... Olha que casca que eu era, 8 anos. Né? Eu creio que ainda sou um caso. Percebe? E aí você olha com um olhar assim, Senhor, obrigado pelas minhas aflições, pelas minhas angústias. Tende por motivo de grande alegria o passar por muitas aflições. Não é uma só não, querido, é muitas. Não pede para o Senhor tirar, porque daí você vai continuar dentro da casquinha, sendo dominado pela sua alma. A sua alma vai governar você ainda. E você vai continuar passando por situações, reagindo a estímulos, sem conseguir entender, Senhor, por que eu não fluo no Espírito Santo? Por que eu tenho quase convicção, né? Porque a certeza ainda não chegou, que eu sou filha de Deus e eu não vejo isso acontecendo assim. Amados, você precisa romper. E para romper, come a Bíblia e pede aflição. Eita! Tô falando porque um dia eu orei assim e falei, Senhor, manda aflição sobre a minha vida. E Ele mandou. Se Ele não tivesse mandado, eu não ia estar aqui hoje. Com certeza. Ele foi fiel em mandar aflição sobre a minha vida. E quando eu orei assim, o Eric abriu o olho e falou assim,
Pede só pra você. Porém, né, como nós dois somos um, ele teve que segurar a bucha junto comigo. Não teve jeito. Mas o Senhor foi claro com ele. Foi claro com ele. Para de orar, porque sou eu e ela. O Senhor ainda, né, deu aquela aliviada. Fica tranquilo, relaxa. Que o negócio é comigo. Eu e ela, não é com você. Mas ele teve que segurar umas buchas, não teve jeito. Ele teve que participar de alguma forma dessa aflição. Nós somos um, né? Mas a pressão era sobre mim. Nós precisamos, nós podemos escolher ser uma casquinha de ovo, ser uma casquinha de nós. Por mais personalidade forte que nós podemos ficar molinhos. Gente, a gente pode. A gente fala, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero estar facinho de se quebrar, né? Mas, às vezes, a gente não dá conta. Mas não tem problema, porque Deus quebra tanto um quanto o outro. Só que a pressão é diferente. A aflição que um vai receber para quebrar, para liberar o que está dentro, é o quê? Vamos colocar só isso. Acabou. E essa aqui? Tenta aí, seu Deus. Usa a marreta. Pra ver quanto que vai aí. 2 quilos. E ainda não foi tudo, ó. Tem que dar força. Percebe, mãe? E a misericórdia de Deus. Porque ele podia ver uma cascadura assim e falar assim, nossa, daí tá muito trabalho, melhor eu procurar os ovos que estão por aí, eu sei quebrar. Mas a misericórdia de Deus, ele gosta? Não. É ele que promove? Não. Mas eu preciso. Eu preciso dessa aflição. Eu preciso da angústia. Para que o espírito que está dentro saia e governe a minha alma. E guie a minha carne para onde Deus quer que eu vá. Porque a minha carne é um fantoche. Ela só vai para onde o meu espírito mandar. Para onde eu decidir ir, ela vai. Não é assim? Eu não estou afim de levantar do sofá. Eu não vou levantar do sofá. O corpo vai falar assim, você não está afim, mas eu quero sair daqui. Isso não acontece. Mas o meu espírito diz assim, apesar da sua alma, Lília, tá aflita, tá cansada, tá angustiada, enfim, e apesar do seu corpo estar com fome, com fraqueza, com isso, com dor, você vai ficar em Foz do Iguaçu e depois ainda vai dirigir para Cascavel. Então, quem manda? O espírito. E o corpo não interessa. Ele vai obedecer. E a alma vai se sujeitar ao espírito. Então, às vezes, aquela frase, eu não dou conta, é porque você está ouvindo a alma. Mas se o espírito mandar, você vai dar conta, em nome de Jesus. Porque nós somos guiados pelo Espírito, poder de Deus, e não pelo nosso corpo limitado, ou pela nossa alma que é fragilizada com qualquer situação. Porque pensa, a situação é a alma, né? Se está tudo bem, né? Se já comeu, não comeu, está fraco, pensa.
pensa uma pessoa vivendo na alma, certo? Então, esse caminho aqui, amado, essa caminhada aqui, ó, quebrantamento, é o nosso estilo de vida com o Senhor. Arrependimento é nossa vida com Deus. Então, em nome de Jesus, essa situação de, meu Deus, estou passando por uma aflição, ora por mim, o Senhor me tirar disso e tal, dessa angústia, ouve o Senhor. Porque tem aflição e angústia que vai ser boa para você. Por isso a gente jejua. Porque o nosso corpo e a nossa alma fica extremamente aflito no jejum. E não gosta. Te dá dor de cabeça, te dá tontura, te dá vertigem. Você fica com mau humor, não quer ver ninguém. Não vou levantar da cama porque eu estou jejuando. Percebe a luta? Mas o Espírito, ele quer o Senhor, busca o Senhor e ouve do Senhor aquilo que o Senhor quer comunicar. Quando a sua alma e seu corpo estão prejudicados. Percebe isso? Então, entendendo que nós somos espírito, nós temos uma alma e habitamos numa carne, a gente vai agora entender o que é a verdade, né? A palavra de Deus fala, em João 14,6, Jesus fala, eu sou o caminho, e a vida. Então, por que eu puxei o ponto de partida e falei acerca de ser guiado pelo Espírito? Porque eu só vivo a verdade se eu tenho Cristo. Se eu tenho Cristo, eu vivo a verdade. Porque Ele é a verdade. A mentira habita na minha alma. Mentira são duas palavras. Tiras, que é aquele tipo quadrinhos, né? Historinhas. Tiras, historinhas da mente. Historinha da minha mente. Mentira. Então, ou eu vivo mentira, o que eu penso e o que eu sinto, ou eu vivo verdade. Tem mais dois versículos, João 1,17, queria que uma abrisse, e João 14,17. 14,17. João 1,17, João 14,17. Pode ver? Sim, por favor. João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. 14,17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. O Espírito da verdade habita em nós. Percebem isso, amados? Entendem? Eu fiz essa voltinha para poder agora a gente chegar na diferença da verdade e da realidade. O Espírito da verdade habita em nós. 2 Coríntios 5, 14 a 17. Porque o
o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Aqui nessa versão fala que o amor de Cristo nos domina. O amor de Cristo nos nos domina. constrange, né? Que nos domina. Lindo. Glória a Deus. A ninguém mais, então, nós conhecemos segundo a carne. Percebem isso? Por que eu não conheço mais ninguém segundo a carne? Porque agora eu sou espírito. Não sou alma vivente. E se até a Cristo antes eu conheci segundo a carne, como? Me disseram, me falaram, eu vi, eu ouvi, eu fui algumas vezes, eu tive algumas experiências. Então eu conheci algumas coisas, verdade, mentira. Hoje, não mais. Agora eu conheço segundo o Espírito, porque o Espírito dele testifica com o meu Espírito. Eu tenho o Espírito da verdade. Agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Exatamente. E como já falava antes, Conhecia de ouvir falar. conhecer de ouvir falar, mas agora nos olhos te veem. Percebe a diferença? Percebe a diferença? Não é a mesma coisa mais. Não tem como a gente falar com alguém que ainda é alma vivente como se ela tivesse o Espírito de Cristo. Isso é falta de misericórdia até. Porque ela está conhecendo segundo a carne. Vai chegar um momento que os olhos dela vão ver. Então nós temos que ter misericórdia e ter cuidado, né? E paciência com as pessoas que não têm o Senhor ainda. Mas para quem tem o Espírito de Cristo, não conhece mais. A ninguém mais eu conheço segundo a carne. Vamos lá então. A Adri, eu conheço a Adri. Sei quem é a Adri. E agora, como é que eu conheço a Adri segundo o Espírito, não segundo a carne? Relacionado. Entranháveis afetos. Entranháveis afetos de misericórdia. Nosso Espírito vai testificar que nós somos filhos de Deus. Nós duas vamos nos encontrar em Cristo, que é um. E aí o Espírito da verdade vai dizer para mim toda a verdade acerca da árvore, a ponto de eu discernir situações até da intimidade dela. Porque é o mesmo Espírito Comunhão. que comunica. E aí eu posso cooperar com a minha irmã no Espírito, expor a ela as situações a partir da palavra de Deus. E ser alimento para ela como? Para o espírito dela, porque se eu pego a palavra, abre a palavra diz isso, ó, ela está bebendo, ela está se alimentando. Ela quem? O espírito habitando. Então é ninguém mais, nem eu mesmo me conheço mais segundo a carne, mas segundo o espírito. Tá, Lília? Mas aí ainda tá meio, sim, sabe por quê, querido? Porque nós vivemos no sensorial ainda. Essa é a nossa realidade. Por isso, a palavra acerca da diferença entre realidade e verdade. Porque a realidade que você vive na carne, nos seus sentimentos, no que você vê, é uma. Mas a verdade é outra.
verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra. Então, tudo que eu vejo, que eu vivo, eu preciso olhar pela palavra e não pelos meus olhos. Muitas das vezes eu não estou vendo a situação daquela forma, mas a palavra diz que é daquela forma, então eu vou crer na palavra e não naquilo que eu estou vendo. Percebe quanto julgamento, quantas situações ruins, quantos passos errados, quanta visão errada das pessoas, do mundo, das circunstâncias da minha vida, quando eu vejo a realidade e não a verdade. Só que nós fomos chamados para andarmos na verdade. O Espírito da verdade habita em nós. Nós não fomos chamados para viver segundo a carne. A ninguém mais eu conheci segundo a carne. Por quê? Porque eu agora sou espírito. Tenho uma alma, habito um corpo, mas eu sou espírito. Líder, eu não sei andar assim. É igual o bebê novinho. Você começa a tentar sentar. Depois você vai tentar engatinhar. Você vai levantar, vai andar. Depois você vai correr. Você precisa exercitar seus olhos. Isso é um exercício. Assim como o exercício lá da Madame Goiânia que eu coloquei, é um desgaste. Você não vai conseguir ter a velocidade que você geralmente tem. Você vai precisar puxar o freio de mão para... Peraí, está acontecendo isso, mas o que a palavra diz? Meu Deus, eu preciso da verdade aqui nessa situação. Então vamos buscar a palavra. Se andar na velocidade da sua alma agitada ou do mundo acelerado, você não vai ver pela verdade. Você vai ver pela carne, pela sua alma. Você não foi chamado para andar segundo o que você vê, a sua realidade. Você foi chamado para ver a verdade e viver a verdade. Eu queria fazer um treinozinho assim muito rapidinho, porque aí eu vou começar vários exemplos bíblicos da realidade e da verdade aqui com vocês. Vocês trouxeram o espelhinho? Trouxeram? Peguem seus espelhinhos. Quem não trouxe espelhinho, a colega depois empresta. Você vê como que é difícil e que a gente precisa treinar. Dá pra ser a câmera do celular virada pra gente? Pode. Você tem que olhar seu rosto. Um momentinho rápido de você olhar seu rosto. Ah, tem uma ali. O que você está vendo? Calma que tá difícil. Você precisa de óculos. Né? Pequenininha. O que você Cara, está vendo? Você está vendo o seu rosto aí? Tô. Tá vendo? Bom, a realidade é o que está aí no espelho. Dá uma palavra sobre a realidade que você está vendo aí. Uma palavra só. Tipo, literalmente aqui. É. Você olhou uma palavra sobre a sua realidade aí. Não sei, tô com o cabelo preso. Hã? Tô com o cabelo preso, não sei. Tô pálida. É, tô Tô sem vermelha. batom. Tô vermelha. Essa é a sua realidade. E a verdade sobre você? Agora você não precisa olhar para o espelho, não. O que a palavra diz sobre você? Você lembra de uma expressão, uma palavra acerca de você?
que O que é verdade? os pensamentos de Deus sobre mim não são os meus pensamentos. Você tem o seu espelhinho aí? Pega da... Ah. Sua realidade. Você tá linda hoje. Querendo conquistar o marido. Bom, já tô com o rosto inchado. Rosto inchado. E qual é a verdade, mano? A verdade. A verdade é que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades se eu deixar Ele ser o pastor da minha vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Ele for meu pastor, não vai me faltar nada. Glória a Deus. Eu vou pular para poder o pessoal não ficar naquela... Ó, agora sou eu. Agora sou eu. Fala, Nani. Cadê seu espelhinho aí? Aqui, já vi. Qual é a sua realidade aí agora? Assim? Tô oleosa. Eu acho que eu tô. Cansada. E qual é a verdade? Eu lembrei daquele versículo que fala que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Aleluia. Mas, Glória a Deus. Agri, cadê a sua realidade aí? Eu ia falar cansada também, mas Não, não tem problema. Não tem problema. o cansaço. Né? Qual é a verdade? O Senhor é minha força e minha fortaleza. Ai, Socorro bem presente nas minhas imagens. a mãezinha da Manu, eu esqueci seu nome. Fátima. Não vou esquecer porque é o nome de uma tia que eu tinha. Ela faleceu. Qual é a sua realidade? Olha pro seu rosto e fala, como é que eu estou hoje? Como é que você está hoje? Eu estou bem. Você está bem. Olha, glória a Deus. E a sua verdade? O que a palavra de Deus diz sobre você? Eu sinto uma necessidade muito grande de conhecer mais a palavra. Eu ando em busca disso, da verdade. Jesus falou para Maria Madalena, né? Ou Maria Madalena, não, a samaritana, troquei as personagens. É a mulher samaritana. Se ela beber da água que ele der, ela nunca mais vai ter sede. Essa fome e sede, ele gosta de saciar. Você vai ser saciada nele, em nome de Jesus. Fala, minha lindinha, que eu esqueci seu nome também. Oi? Ingrid. Qual é a sua realidade aí hoje? Dá uma olhada. Muito sono. Tá com muito sono? E qual é a verdade? O Senhor é o sustento da minha vida. Glória a Deus. Vou saltear, hein? Fala, Deborita. Como é que você está hoje? Qual é a sua realidade agora, assim? Tô sem batom, com a bochecha vermelha. Como é que você tá? Como é que você tá hoje? Se eu estivesse contando pra alguém no telefone, assim, como é que você tá de rosto hoje? Você ia falar o quê? Olha, eu estou... Eu tô com vontade de brincar. E o que a palavra diz pra você sobre isso? Você lembra de algum versículo que você pediu? É assim, Jaqueline. Pois é, eu tenho problema com o nome. Jaqueline, como é que tá a sua realidade aí? A Jaqueline. Como é que tá a Jaqueline agora? Constrangida. Muito constrangida. É. E qual é a verdade? Que o Senhor que conversa minha vida. Aleluia. Que é o rei, né? Amém. Fazendo a vontade dele. Não é fácil, gente, estar aqui. Mas eu tô. Aleluia.
Fala, minha lindona, como é que tá a sua realidade aí hoje? Tô cansada de tanto andar, mas eu tô feliz. Tá feliz? A verdade, então, é que a alegria do Senhor é a sua força? Glória a Deus. Fala. Minhas pernas tá doendo, mas tudo bem. Isso mesmo. Eu também tô, mesma coisa de algumas irmãs, assim, cansada, da correria, do dia a dia. Mas eu sei que a nossa esperança, né, está no Senhor, né? A esperança do Senhor, né? É a nossa Que nos força. renova, né? Que nos Como renova. águias. Sim. É o Senhor que nos Aleluia. renova e nos fortalece, né? O nosso socorro bem presente nas angústias, né? Nas tribulações. Jesus mesmo falou, né? Nesse mundo a gente teria muitas aflições, né? Mas a gente deveria continuar tendo bom ânimo. Com Ele nós vamos vencer. As Você entendeu o lutas. porquê do bom ânimo, né? Sim. Se não tiver isso, não é transformável. Fala, minha bonita. Como é que você está? Tô lembrando hoje? já de quando eu cheguei aqui. Pálido, sem make. Eu já Sem tava make. conversando com a Manu na hora que eu cheguei. Pois é, a Manu. Mas a lembrando Manu- que o Senhor que me formou, né? E vivendo, procurando assim descansar e viver a vontade dele, né? Como buscar viver segundo o Espírito do Senhor. Né? Amém. Buscando essa verdade a cada dia para minha vida, precisando aplicar cada dia mais. Mesmo sem make. Mesmo sem medo. Já não é algo muito comum mesmo. Já tá acostumado. Fala aí, minha linda. Quando eu olhei, acho que eu vim de cabelo molhado. Eu saí de cabelo quase que eu me penteando no carro, né? Aí já secou. Aí agora eu fui no banheiro, nossa, né? Tipo, a gente sempre olha nos frios, como que secou. Mas aí agora já que abriu aqui pra eu ver. E aí eu lembrei de um texto, que assim, eu acho tão... Tava ok, minha maquiagem já saiu, você dá uma olhada como é que tá o cabelo. Mas eu sempre lembro daquele texto, que a beleza de você não seja exterior, como trança nos cabelos, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aí quando eu olhei, que a Jaque abriu aqui pra gente ver, eu lembrei exatamente desse texto, não é teu cabelo, né? Mas que teu espírito seja manso, tranquilo, é isso aí de grande valor. Teu cabelo tudo bem. Eu já vi muitas belas mulheres que não estavam tão belas assim, porque o espírito não estava manso e tranquilo. E de fato fica horrível, né? Por mais que esteja produzida, não desce, né? Não desce. Aleluia. Vocês percebem que a gente precisa fazer um esforço para olhar a realidade e falar, não, essa é a realidade, mas a verdade é... E aí quando você traz à memória o que te dá esperança, que é a palavra, que é a verdade, muda. Até a sensação de cansaço ou de estar meio descabelada, muda, não é? Por quê? Porque essa não é a verdade. A verdade liberta. A verdade liberta. Se os seus olhos estiverem na verdade, você descansa, você tem paz, você tem ânimo, você tem esperança. Agora, se os seus olhos ficarem na realidade, aí as coisas ficam complicadas. Aquele, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Exatamente. Daí eu quero partir com vocês para alguns versículos. Vamos lá? Uma vai abrir para mim 2 Reis 6, 8 a 23. Então, esse texto um pouquinho grande. Perdão, é. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 a 23. Outra vai abrir para mim 1 Samuel, capítulo 13, versículo 22. 3 metros. Isso. E
aqui abrir nesse capítulo, deixa marcadinho o capítulo 14, de 6 a 16. De 1 Samuel? De 1 Samuel. 14 o quê? 14, de 6 a 16. Outra, abre para mim Samuel 15. Primeira também? 1 Samuel, perdão. 15, de 1 a 24. Tem mais aqui, mas dá para mais alguém abrir? Será? Não. Tá. 1 Samuel, capítulo 17, 34 a 37, versículos 45 e versículos 46. Mateus 14, 29. Quem abriu 14, 29, segura aí também Mateus 16, do 21 ao 23. Quantos versículos, hein? Olha aí que a gente ia passear. E depois a gente vai ter Atos 2, do 36 a 38. Deixa por enquanto isso. Vamos lá. Então vamos no 2 Reis 6, 8 a 23. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Para aí só um pouquinho. Percebe? O rei da Síria soube que Eliseu sabia até o que ele falava sozinho. E ele falou: tem que pegar esse homem. E ele mandou carros, cavalos, tropa, tudo atrás de Eliseu. Ele queria pegar Eliseu de qualquer jeito. Ele caçava Eliseu para tudo quanto era lado. Daí o que aconteceu? Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído... Esse moço do homem de Deus é como se fosse o discípulo de Eliseu. É um moço que servia Eliseu. Ele saiu. Estava lá, desavisado da vida, e ele saiu. Ele não sabia que eles estavam sitiados. Que tinha essa festa lá do lado de fora. Vai lá. Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Pode deixar aí. O que ele completa falando, que foi até o 23, né? Que Eliseu orou e pediu para que o Senhor cegasse todo aquele exército que estava contra ele. E o Senhor cegou e conduziu ele, conduziu a tropa até o rei de Israel. E aí o rei falou assim: vamos matar todo mundo? Aí o Eliseu falou: não, deem a ele
eles comida, água, alimenta, cuida bem direitinho. Depois eu vou orar para que eles voltem a ver e eles vão voltar para o rei da Síria. Ou seja, eles voltaram tão tranquilos que o rei da Síria desistiu de correr atrás de Eliseu. Percebe que o moço não viu os carros e cavalos de fogo que estavam cuidando deles. Por isso ele ficou desesperado. Ele olhou aí a realidade, mas a verdade era outra. E Eliseu pediu para que fosse abertos os olhos dele. Vamos lá, 1 Samuel 13, 22. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Ok. Abre o 14, 6, 16. O que aconteceu foi que os filisteus desarmaram o povo de Israel. Então, havia 600 homens e só 2 espadas. Uma com Jonatas e outra com Saul. Só. E 600 homens para guerrear contra um exército. O que iria acontecer? Complicado, né? Aí, diante disso, Saul viu aquilo tudo e falou: estamos fritos, nós vamos morrer. O que ele fez? Ele se escondeu numa caverna. Lê para mim 14, de 6 a 16. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pai de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão. E isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido, e os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pai de armas, e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pai de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pai de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pai de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pai de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma jeira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Percebe? Tinha uma multidão contra eles, e eles eram apenas 602 armas. Jonatas não recuou como Saul recuou, porque Saul ficou com medo. Ele não confiou no Senhor, mas Jonatas confiou no Senhor. E o pajem de armas dele foi junto com ele. Jonatas com a espada e o pajem junto. Eles mataram até 20 homens. Quando eles chegaram no 20º homem, começou um tremor de terra e toda aquela multidão começou a temer, porque o Senhor começou a tremer tudo aquilo ali. E eles, fugiram. Jonatas viu a verdade. A verdade era que o Senhor estava com ele. Saul não viu a verdade, ele viu a realidade. Que havia uma multidão e só tinha 2 espadas. Pensa que a realidade era totalmente diferente da verdade ali. Mas a verdade era que o Senhor estava com eles e Jonatas confiou na verdade e não na realidade
1 Samuel 15, de 1 a 24. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porque, porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até o de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Até o 24. Até o 24. Mas aqui, eu posso pegar, resumir esse finalzinho aí, porque ficou um texto bem grande. O que aconteceu aí foi que Deus falou que era para fazer o quê? Matar Todo mundo. E ele não obedeceu. Por que ele não obedeceu? Lá no finalzinho, eu não sei se é o versículo 24 que ele fala isso. Que ele temeu o povo. Saul temeu o povo. Saul ficou com medo do povo. E aí ele desobedeceu a Deus. Então a realidade dele ali é que ele viu o povo e falou assim: se eu não fizer dessa e dessa forma, o que o povo vai pensar de mim? Ele se apegou à realidade do que estava acontecendo ali. E aí ele não fez o que Deus mandou. Queridos, tudo o que Deus mandou é a verdade. Toda a nossa vontade ou o temor do nosso coração é baseado na nossa realidade. Então, baseado na sua realidade, se você tem temor do mal, se você age por ansiedade, você não obedece a palavra de Deus. Os seus olhos precisam estar no que Deus diz e não no que você pensa que deveria de ser o melhor, ou o seu sentimento está te guiando porque você está com medo, porque você está com dúvida. Deixa de confiar no Senhor. Por 2 vezes Saul agiu dessa forma. E acabou que dessa vez a consequência foi que ele perdeu o reino dele. Por conta dessa posição dele, dessa desobediência. Tem um próximo aí, que é 1 Samuel 17, 34 a 37, 45 e 46. Deixem anotado que eu vou só meio que parafrasear qualquer coisa, a gente abre alguma coisa aí.
Mas aqui ele relata para Saul, Davi relata para Saul que Deus livrou ele da mão do urso e da mão do leão. Ele ainda sendo menino, ele ainda sendo jovem. Ele confiou em Deus e Deus deu força a ele para segurar ele para as barbas e matar. Então, por causa disso, Deus ia entregar o filisteu, o Golias, na mão dele. Qual era a realidade dele? A realidade dele, um menino de 12 anos, com um urso, com um leão, com um gigante. Essas foram as 3 realidades da vida dele. A verdade era que Deus estava com ele e ele confiava no Senhor. Por causa da confiança na verdade e a ação dele baseada na verdade do Senhor na vida dele, ele matou o urso, matou o leão e matou o Golias. Percebe que eu tô mostrando para vocês algumas situações na Bíblia que você tem uma realidade, nada a ver, e tem uma posição diante da realidade. Que ou você reage em cima da realidade, né? A Saul, por exemplo, que desobedeceu, porque você olha a realidade, você fica com medo. Tem situação que não rola, né? Eu costumo falar, quando a gente fala sobre submissão, né? Eu lembro daquela figura do cara lá do crocodilo, que aí ele vira para a mulher dele e fala: Terry, pula no crocodilo. A realidade ali era tensa, porque crocodilo não é jacaré, crocodilo é crocodilo. E ele manda: Terry, pula no crocodilo. E ela confia na palavra dele e ela pula imediatamente. Há uma diferença enorme. É difícil, não tem como você falar assim: não, eu vou esperar a minha realidade ficar legal para eu acreditar que vai dar tudo certo. Não rola. A verdade é, eu ando em espírito, eu não ando segundo o que eu vejo ou o que eu sinto. Percebe? E o que eu ando, segundo o Espírito, é em obediência à palavra de Deus. Não me guio por vistas. Nem um pouco. E ele cita para Saul que ele não tinha temor do mal. Quando eu li isso, eu lembrei lá de 1 Pedro 3. Continuando o versículo de Sara, que nós somos filhas de Sara. E nós não tememos mal algum. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. Sara podia ter muito temor do mal, porque o marido dela, show de bola, entregou ela para casar com 2 reis. E Deus livrou ela dos 2. Então ela não tinha o que confiar. Eu vou confiar, não vou confiar no meu marido. Só que ela continuou sujeita a ele e sem temer o mal. Mas por que isso? Porque ela não confiava nele, ela confiava no Senhor. Então, diante de uma realidade muito complicada, uma saia justa, ela confiava na verdade, ela confiava no Senhor. O outro aqui é Pedro sobre as águas, que é Mateus 14, 29. Só anota aí. Enquanto ele estava olhando para Jesus, a verdade, ele não afundou. De repente, ele começou a olhar a realidade. Eita, tá ventando. Olha, tá começando a subir a onda. Eu vou afundar. Quando ele olhou para o lado e viu a realidade, o cenário que ele estava... Eu falei: não é impossível eu ficar aqui em cima. O que aconteceu? Começou a afundar. A partir do momento que ele voltou a olhar para Jesus, ele continuou a caminhar. Outro aqui. Daí Pedro, né, os próximos aqui tem Mateus 16, 22, 23. Pedro pega e repreende. Jesus fala que vai ser morto, 16, 21.
Jesus fala que vai ser morto e tal, né? Que vai sofrer. Aí Pedro vai e repreende. Alguém lê para mim 16, 22 e 23? Só para poder ter a frase exatamente que Pedro fala. E Pedro, tomando-o de parte, Pegou Jesus e colocou a parte assim, vem cá no cantinho comigo. Deixa eu te falar um negócio. O que ele falou? começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Por quê? Que me serves de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro ali não estava vendo a verdade. Ele não estava compreendendo o que Jesus estava falando ali. Ele estava vendo a realidade. Não, Senhor, que isso? Nós estamos aqui, nós vamos proteger você. Ninguém vai fazer mal nenhum. Não fala um negócio desse, não. Aparta-te de mim, Satanás. Queridos, percebem uma coisa, eu até copiei uma frase que eu vi num livro. Às vezes, essa frase está no livro. Às vezes, Satanás e os seres humanos compartilham pontos de vista comuns. A nossa alma e o diabo compartilham de pontos de vista comuns. Não vai entender o que é do Espírito. Não vai discernir espiritualmente as coisas. A realidade ali era rejeição, mais sofrimento, mais morte, igual derrota. Era isso que Pedro estava vendo. Mas a verdade é rejeição, mais sofrimento, mais morte, igual vitória. Era isso que Jesus estava comunicando, entendendo e vendo, mas Pedro não estava vendo isso. Mas Pedro foi transformado. Atos 2, 36 a 38, vocês podem anotar, é aquela parte que ele vai, né, diante de todo mundo, Israel, e fala assim, arrependei-vos. Então quer dizer que aquele que estava tentando fazer com que Jesus se poupasse, que negou Jesus 3 vezes no meio da multidão, ele não queria aparecer como discípulo de Jesus, estava colocando a cara a tapa ali agora. Por quê? Porque todo aquele processo dele lá na beira da praia, e Jesus chegando e falando para ele assim, Pedro, tu me amas? Houve ali um processo onde as escamas dos olhos de Pedro caíram. E ele começou a enxergar a verdade. Porque até então ele realmente cogitava as coisas dos homens. Tanto é que chegou um momento que Jesus virou para ele e falou assim, Pedro, o diabo está querendo peneirar você, mas eu intercedi pela tua alma. Olha, ele estava caminhando com os olhos segundo o fluxo desse mundo. E ele ia ser ceifado por Satanás, mas Jesus intercedeu por ele. Vamos lá então. O último aqui. Fechou. Aí eu lembrei depois de mais, né? A mula de Balaão. O profeta não viu o anjo, mas a mula falou, não posso passar. A mula enxergou a verdade, a mula estava tendo visão espiritual ali. E o profeta... não sabe que era a mula ali, né? Verdade. Mas e o profeta ali cego, né? Quase matando. A mulher samaritana, né? Ele teve que mostrar para ela exatamente o que ela precisava. Ela não estava enxergando ali a verdade. Ela não viu quem era Jesus.
E ele precisou mostrar para ela a verdade. Quando ela viu a verdade, ela foi transformada. Amados, quis passear um pouquinho com vocês, assim, pela Bíblia. Depois vocês peguem os versículos e leem em casa e orem ao Senhor. Porque isso aqui são poucos. Se a gente for tocar na Bíblia, tem muita coisa que a gente olha e fala assim, Senhor, a pessoa não tinha aberto os olhos espirituais. E ela não creu, fez besteira, né? Porque ela não estava caminhando na verdade. E o que o Senhor tem trazido esses dias para nós? Que nós não devemos andar na nossa realidade. Nós precisamos definitivamente começar para ontem o nosso treino. Nosso treino como um exército que treina todos os dias, né? Armar e desarmar a arma, fronteira e tal, atacar. Nós precisamos treinar nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa vida em viver a verdade, em viver na verdade, todos os dias. O clamor que está no meu íntimo é porque as coisas vão daqui para piorar cada vez mais. E quando vocês se depararem com algumas realidades que já estão começando a acontecer, muitos vão esmorecer, muitos vão abrir mão do Senhor, muitos vão negar a Jesus como Pedro fez, porque não foram treinados em viver a verdade, olhar a verdade, entender que é necessário ser guiado pelo Espírito e não pelos nossos sentidos. E aí vão esmorecer e não vão permanecer no Senhor. Já tem muitas pessoas que porque o pai ou a mãe ou o irmão ou alguém muito próximo falou, se você, não estou aqui falando que deve ou não vacinar, tá? Estou dando um exemplo. Você não vacinou, então você não vai na minha casa. Então eu vou me vacinar porque eu tenho que ir na sua casa. Percebe? Para onde que a gente está caminhando? E esse funil vai estreitar cada vez mais. Vai estreitar. Não estou aqui, falo novamente, colocando a política da vacina ou não vacina. Eu tenho minha posição, cada um, mas essas coisas vão piorar e muito, ao ponto de falar assim, coloca a marca da besta, nega Jesus. E a realidade vai apertar a gente a ponto de, se você não estiver sendo guiado pelo Espírito de Deus e por entender a verdade, você vai esmorecer na realidade do que vai acontecer. Mas Deus nos chama a andar pelo Espírito, sermos guiados pelo Espírito de Deus, não pela nossa alma, não pelo que a gente vê, ouve ou sente. Existe um versículo em Isaías, não lembro agora onde que ele está, que fala uma profecia que fala para nós taparmos os ouvidos das más notícias, taparmos nossos olhos para não ver o mal. A consequência disso é que nós estaríamos numa rocha, num lugar seguro, e que a água, o pão não nos faltaria, o Senhor estaria nos suprindo. Então, hoje em dia, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, pode e muito contaminar você, alimentar a sua alma e fazer com que você abafe o espírito que está dentro de você. Amém? Dá um corte aí abre para